Então vamos lá, pessoal. Próxima. O modelo de dados relacional representa os dados de base de dados como uma coleção de relações. Pessoal, lembre-se disso. Relação é sinônimo de tabela, tá certo? E relacionamento é sinônimo de associação. Informalmente, cada relação pode ser entendida como uma tabela ou um simples arquivo de registros. Foi introduzido por CODE na década de 70, né? E é considerado mais simples, com a estrutura de dados uniforme e também mais formal existente. Considerando os conceitos relacionados a este modelo, assinale a alternativa correta. Em sua terminologia, linha é chamada de atributo. Não, linha é tupla, atributo é coluna, né? Então ao contrário aqui, ó, coluna é chamada de tupla. E tabela de relação. Tabela é relação mesmo, tabela é sinônimo de relação, né? Só que a linha é tupla e a coluna é atributo, né? Domínio é o tipo de dado que especifica o tipo dos valores que podem aparecer em uma coluna. Lembra que eu falei lá que tinha duas interpretações para domínio? Essa aí tá legal, mas vamos para a próxima, depois a gente volta a discutir essa. O grau de uma relação é o número de tuplas? Não, o número de colunas, né? Uma relação é definida como sendo um conjunto de atributos entre duas ou mais entidades. Não, na verdade a relação é tabela, né? O relacionamento que é a associação entre tabelas. Pessoal, só lembrando aqui, ó. Então, muita gente confunde porque o domínio pode ter dois conceitos. Ó, CPF, nome e sexo. Então, CPF 1, nome Ana, aí digamos que o sexo aqui eu coloque uma restrição de domínio, só pode ser masculino ou feminino. Isso é uma restrição de integridade de domínio. Só que em banco de dados relacional também tem um conceito de domínio. Domínio é como se fosse uma tipagem. Lembra que eu falei no início da aula? Eu posso dizer que eu vou ter o domínio nome, que é um varchar de 50. Aí eu digo que o nome do empregado é do domínio nome. Nome da empresa é domínio nome. Então é um tipo de dado, beleza? Então, o que acontecia? A gente tinha uma uniformização dos nomes no meu modelo de dados. Qualquer nome, nome da pessoa, nome da empresa, nome do departamento, usava o domínio nome. Então, tinha uma uniformização. O Oracle não tem esse comando, create domain, beleza? Não tem. Mas a maior parte do banco de dados tinha naquela época, beleza? Pelo menos o 8i não tinha, que a gente usava muito ele na época. Depois a gente nem tentou usar mais, porque os bancos de dados antigos a gente usava e falou, isso é bobeira, não tem por que ficar criando domínio, beleza? Então, mas antigamente era muito comum, beleza? Vamos lá. No sistema de banco de dados, conceito de instância. Isso é legal, pessoal. O que é instância do banco de dados? Ó, muitas questões caem sobre isso. A diferença de instância para esquema. Instância, pessoal, é o conjunto de dados que compõe o banco de dados naquele momento. A gente diz que é o estado do banco de dados. Pessoal, a instância, ela é volátil ou não? Muito volátil. Em bancos de dados relacionais, bancos de dados operativos, né? A gente vai ver em BI não, né? Em BI a gente vai ver que não há volatilidade. Então ele é muito volátil. E o esquema, pessoal, o que é o esquema? Quando eu falo esquema de banco de dados? Conjunto de objetos que compõem meu banco de dados. Tabelas, triggers, restrições de integridade e por aí vai, índices, né? Tudo isso é o meu esquema. Então, na verdade, o esquema é a estrutura do meu banco de dados. Ela é volátil ou não? Onde eu trabalho mas, porra, o seu trabalho é que tá errado, porra, né? Não, instância, olha só, cuidado. Se você pegar um DBA Oracle, ele vai te dizer que instância é o conjunto de processos do Oracle, quando eu starto o Oracle, ele gera instância em memória. Mas, pô, cada um dá sua nomenclatura. A gente está falando no conceito de teoria de banco de dados. Aí, pô, tu vai pegar o manual do banco de dados e vai ser o seguinte, ó, instalou a instância do nosso... Pô, aí pode falar o que ele quiser. Então, tem uma instância não sei o que do banco de dados XPTO instalada. Pô, ele vai chamar como ele quiser. Mas aqui é teoria, tanto que o Oracle instância é uma coisa totalmente diferente. É um conjunto de processos que tu levanta para dizer que o Oracle já está pronto para trabalhar, beleza? Aqui a gente está falando conceito de... Tanto que a questão, se for Oracle, é outra resposta. A gente está falando aqui de teoria de banco de dados. Em teoria de banco de dados, a gente tem a instância, que é volátil, que é o conjunto de dados que compõe o banco de dados em um determinado momento. A gente chama o estado do banco de dados. E a gente tem o esquema, que é o conjunto de objetos, a estrutura, né?
que compõe o banco de dados, que é perene, beleza? Ah, mas onde eu trabalho a gente muda toda hora. Tudo bem, mas o seu trabalho é que está errado, não o conceito de esquema, beleza? Não façam na prova o que vocês fazem no dia a dia, beleza? Vamos lá. Então tá lá, o que é instância? Pelo conjunto de dados armazenado no banco de dados em determinado momento da operação. É isso mesmo, é por definição, é o conjunto de dados. É descrição do banco especificada durante o projeto. Não, isso é esquema, né? Pela visão mais próxima da representação física. Não, tudo está próximo a esquema aqui, né? Aqui é o desenho do esquema, aqui é a implementação do esquema. O modelo de relacionamento entre as entidades, também não. Então, instância, pensa que está até fácil de acertar, né? A instância é o conjunto de dados que compõe o banco de dados em determinado momento. Ela é extremamente volátil em banco de dados operativos. O objetivo é esse, é que ela mude a todo momento. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Vamos lá. Diagrama entidade de relacionamento é uma representação gráfica em que aparecem tipos de objetos, relacionamentos, valores e atributos. Relacionamentos, valores e atributos. Valores exagerou, né? Relacionamentos e atributos, concordo. Tipos de objetos. O tipo de objeto, pessoal, pode ser as entidades. Tipo de objeto pessoa, é que o objeto aqui é tipo de coisa. Mas tudo bem, vamos pular. É múltipla escolha, a gente tem uma grande margem. São utilizados operadores algébricos. Pessoal, diagrama entidade de relacionamento tem operador algébrico? Por que não? Isso, operador algébrico é relacional. Se eu estou no modelo conceitual, eu não tenho operador algébrico, não tenho operador nenhum, é independente de paradigma. Então, quando eu falo em operador algébrico, estou falando de tabelas. Ali ele falou diagrama entidade de relacionamento. Eu estou aqui, eu estou no nível conceitual. O cara deu uma definição do nível lógico. Beleza? Entenderam? Então, isso aqui é nível lógico relacional. Porque o nível lógico eu tenho que dizer qual é o paradigma. Beleza? Então, totalmente errado. Não existe relação entre um objeto do diagrama entidade de relacionamento e um depósito DFD. É falso, pessoal. DFD é diagrama de fluxo de dados. Os depósitos são as entidades do diagrama entidade de relacionamento. Isso aqui é análise estruturada. Não está no edital de vocês não, tá? Mas está errado, porque tem. Os depósitos do DFD são as entidades. Um relacionamento pode interligar duas ou mais instâncias do mesmo objeto. Verdadeiro ou falso? Ó, qual é a correta? Totalmente correta. Tá ruim. Totalmente correta não tem. Ó, eu não marcaria A por causa de valores. Ó, isso aqui não me impede de marcar não, porque o objeto bota a palavra coisa aqui. Mas o diagrama entidade de relacionamento não tem valores. Ele só tem estruturas, beleza? Eu não marcaria essa. Agora essa aqui também tá bem ruim, né? Um relacionamento pode interligar duas ou mais instâncias do mesmo objeto. Ah, pode ter o autorrelacionamento. Eu marcaria essa aqui, eu marcaria D. Essa aqui eu não lembro qual é não. É a D. Olha só, pessoal, isso aqui ele está falando, ó, que ficou estranho. Ó. Objeto entende ocorrência, tá? Aqui, ó. Eu posso ter autorrelacionamento? Então tá lá, ó. Um relacionamento pode interligar duas ou mais instâncias do mesmo objeto. Então o objeto aqui seria... Objeto é a instância, né? Tá errado. Olha só, não estou dizendo que tá certo, não. A gente está tentando pegar menos pior. Qual é o problema aqui, ó? Eu tenho a instância do objeto. Então, na verdade, ele está considerando isso aqui uma instância da entidade, tá? Ele chamou de coisa. Então, você concorda que no autorrelacionamento eu consigo associar mais de uma ocorrência da mesma entidade? Eu vou traduzir porque é o que eu estou lendo aqui no meu cérebro, tá? O relacionamento pode interligar duas ou mais ocorrências da mesma entidade. Por causa do autorrelacionamento, entendeu? É que tá mal escrito. Mas esse aqui eu cancelaria por causa do valor, cara. O diagrama entidade de relacionamento não mostra valor, ele só mostra estrutura, beleza? Essa questão inteira, ela trata a entidade como objeto. Então, pensando, se você pensou na entidade... Ó, isso não tá errado não, tá? Isso aí não tá errado não. Por quê? Quando a gente fala entidade, a gente fala coisa. E quando a gente fala coisa, a gente fala objeto. Beleza? Só que ele usou de uma maneira assim, eles fazem de propósito, para ficar complexo, ficar chato. Então, por exemplo, uma entidade representa um conjunto de objetos do mundo real? Sim. Porque objeto aqui é no sentido de ocorrência, de coisa. Então, cuidado. Ah, não, objeto é OO. Não, objeto não é OO. Objeto pode ter o sentido de coisa, de instância.
Então serve nesse caso. Mas tá mal escrito, tá mal escrito. Tipo assim, a gente começa a ver que há uma má intenção, beleza? Mas não tá errado, dependendo de como você fala. Mas fica prejudicando o entendimento da questão, beleza? Tranquilo? Mas é o que tu falou, ele foi coerente, ele chamou sempre de objeto, né? Vamos lá. Às vezes é até inocência do cara, não é nem maldade, é burrice mesmo, beleza? Vamos lá. Continuando. No projeto lógico, as restrições são importantes para garantir a integridade de um banco de dados. Né? Tranquilo, né? São as integridades lá. Integridade referencial, não nulidade, domínio, todas elas, né? Assinar a alternativa que contém restrições de integridade normalmente mais utilizadas. Pessoal, quais foram as restrições de integridade que nós elencamos aqui na parte do resumão lá? Vamos lá. Ó, eu começo normalmente pela chave primária. Então, se eu começar pela chave primária, vai ser integridade de entidade, chave, né? Aí vamos para os atributos. Ó, integridade de entidade é a nulidade para atributo não chave. Ou integridade de vazio, que o pessoal diz, né? Então aqui eu garanto que a chave primária é not null. Aqui eu garanto que qualquer campo é not null, beleza? Integridade de chave vira unicidade para campo não chave. Ou seja, se eu garanto a unicidade do campo chave, eu digo que é de chave, integridade de chave. Se qualquer outro campo é unicidade. Aí tem a de domínio e tem a referencial. Né? Essas 6 aqui estão fechadas, beleza? Qualquer prova discursiva, coloquem... Qual era o slide? Restrições de integridade. Né? Então são essas aqui. Beleza? Vamos lá? Vamos lá então? Vamos lá. Então, o que eu falei para vocês, já que é uma prova discursiva, perguntando quais eram as integridades garantidas pelo SGBD. Botou essas 6 gabarita, beleza? Só que o cara louco botou que trigger era uma restrição de integridade. Aí a gente entrou com o recurso dizendo que trigger não era restrição. Trigger era uma ferramenta para implementar a restrição. Beleza? Vamos lá. Integridade referencial, unicidade de chave, unicidade de chave, que chamou uma só, integridade de identidade. É entidade, né? Integridade de entidade, botou identidade. Identidade. Tá errada. A nulidade e unicidade é para qualquer campo? Ou ela se refere à chave primária? Ó, nulidade a gente chama de vazio. É para campo não chave. Se eu quero evitar a nulidade do campo chave, eu digo que é integridade de entidade. Beleza? E a unicidade sem unicidade, qualquer campo não chave. Se eu quiser garantir a unicidade da chave primária, integridade de chave. Chave candidato, né? Vamos dizer assim, né? Que é mais que chave primária, né? Integridade de relacionamento, furada, integridade de chave, integridade de referencial. Não existe integridade de relacionamento, existe integridade referencial. Integridade semântica, integridade de chave e integridade de relacionamento. De relacionamento não existe, né? Então, algumas restrições de integridade nós vimos que tem as semânticas, né? Mas de relacionamento não existe. Unicidade referencial, o cara é bom, né? Unicidade referencial, ou seja, só referencia um, né? Não existe. Unicidade da chave e unicidade semântica, também não existe. O cara é bom. Pessoal, qual é a correta? A letra E, que está por vir ainda, né? Que aqui não tem certa. Não tem. Integridade de identidade é entidade. Não existe integridade de identidade. Não mantiveram. Não sei se ninguém reclamou, mas isso aí é gabarito final. Beleza? Eu acho que o pessoal em 2010 já estava entubando. Falou, não adianta reclamar dessa banca não, beleza. Ou entraram com recurso e a banca não mudou, mas isso aqui está errado. É integridade de entidade. Eles erraram, beleza? É que é concurso antigo, acho que não tinha essa cultura aí de entrar com recurso massivamente. Agora, pessoal, as bancas não dão mais mole não, beleza? Eu acho que é erro de digitação. Errou. Pô, mas o candidato aqui tá achando que é peguinha. Ó, teve uma questão da ESAF uma vez que o cara botou isso aqui, ó. Ó, CESP, DDL e LDD. Só DDL e LDD, questão de SQL, tá? Só que em vez de digitar DDL ou LDD, não, foi DML, deixa eu ver aqui, ó, DML
linguagem de manipulação de dados e linguagem de manipulação de dados. Aí o cara botou tipo assim, ó, MLD. A linguagem MLD, não sei o que, só que é CESP, é verdadeiro ou falso. Pô, tem DML, linguagem de manipulação de dados, ou inglês e português, mas essa aqui não existe. Aí o pessoal botou falso, o gabarito inicial do CESP correto. O pessoal botou uma tradução do RUP também na FCC, mudou o gabarito. Iniciação, eles traduziram que é Inception, cara, para um negócio assim uma palavra totalmente absurda. Só que não botaram o termo original em inglês. A questão foi cancelada. Então acontece, cara. Então, para mim, foi erro de citação. Ou então o cara tá como é que se diz? Dizendo a questão para outra pessoa digitar. Aí o cara falou, integridade de entidade. Aí ele, integridade de identidade. Ninguém pode ter identidade igual, coisa e tal. E vai e passa. Mas tá errado. Tá errado. O modelo conceitual do banco de dados relacional pode ser expresso graficamente pelo diagrama entidade de relacionamento. Dentre os principais componentes, né? Losango representa atributo? Não. Elipse com bordas duplas representa relacionamento multivalorado? Relacionamento? Representa o quê? Atributo multivalorado. Cuidado. Retângulos representam o conjunto de entidades? Sim. Lembra que eu falei? Conjunto de entidades, ou entidade. Instância, beleza? É isso mesmo. E elipse representando o conjunto de relacionamentos. Beleza? Então cuidado com isso aqui, não é relacionamento multivalorado, é atributo multivalorado. Beleza? Assinale a alternativa correta sobre banco de dados. Uma tabela em um banco de dados relacional pode ser derivada de uma entidade ou de um relacionamento N para M. Verdadeiro, né? Vocês concordam que a entidade vira tabela? Relacionamento N para M também vira tabela? Então tá legal. Representado em um diagrama entidade de relacionamento. Pô, logo a primeira, né? Vamos ler o resto. Um banco de dados relacional não pode ser representado por um diagrama entidade de relacionamento. Pode, desde que seja um nível conceitual, né? Não entendi. Porque tem autor que gosta de fazer isso, cara. Botar letras diferentes, tá falando? Porra, não, na outra não tá errada não. Vamos lá, olha só, lá o Peguinha era mais sofisticado, calma, então vocês não entenderam o Peguinha. Calma que vocês não entenderam o Peguinha. Calma, não é errado botar N para M não. Vamos lá, olha o Peguinha que tava lá, o cara botou isso aqui, ó, entidade A e entidade B. Depois eu vou voltar lá na questão, entidade B. Aí ele botou o N e o M aqui. Aí disse que um B pode ter N's. Não, um B pode ter N's. Então calma aí que vocês não pegaram a essência do Peguinha. Eu achei que vocês tinham entendido. Vamos lá, só um negócio. N para M não tem problema nenhum botar. Tem autor que faz isso, mas vamos lá voltar naquela questão. Vocês não entenderam o Peguinha então, pô. Pega aqui, ó. Vocês acharam que N para M estava errado. Não, N para M está errado não. Cadê, ó? É a 4? Opa, passou? Olha aqui, ó. Vamos ver o enunciado. Opa, aqui. Cadê? Pô, resolve aí, galera. Beleza. Olha aqui, ó. Cada elemento de projeto pode estar ligado... Vamos lá. Cada elemento de projeto pode estar ligado a quantos elementos, funcionário? M. Aí o que ele botou aqui? Entendeu? Não é errado botar N para M, não. O que ficou errado ali é porque, na verdade, a cardinalidade é M, não N. Na verdade, bota N. Pode botar letras diferentes. Só que aqui o cara foi na sutileza. Entenderam? Porra, ainda bem que teve essa questão, senão vocês iam entubar um erro grave e mandar e-mail pra mim mal educado, né? Porra, aí Zé Mané, mais uma, hein? Porra. Entenderam? Tranquilo? Então, eu posso botar letra J pra cá, não tem problema nenhum, não. Ali foi um peguinha que ele botou, como é que diz? Uma letra para cada cardinalidade e exigiu que seja aquela letra. Qual era a questão, pessoal? Essa aqui mesmo? Vamos lá. Então, ó, isso aqui tá legal. Pode ter N para M, não tem problema nenhum. Lá que ele elocubrou em dizer qual era a cardinalidade, beleza? Isso aqui tá legal. Vamos ver os outros. Um banco de dados não pode ser representado por um diagrama de entidade de relacionamento. Pode, desde que seja no modelo conceitual. Em um banco de dados relacional, havendo nomes idênticos de colunas dentro de uma tabela, estabelece um relacionamento hierárquico. Pessoal, eu posso ter duas colunas com o mesmo nome numa tabela? De jeito nenhum. Errado. A regra de derivação de um diagrama de entidade de relacionamento para o modelo físico de banco de dados são idênticas, quer para bancos de dados relacionais, redes ou hierárquicos.
Pessoal, o modelo conceitual, entidade de relacionamento, gera o mesmo esquema físico num hierárquico, num relacional? Não, né? Vai ter o esquema específico de cada banco, beleza? Então a gente tem lá a primeira, a melhor. Vamos lá. Os primeiros sistemas gerenciadores de bancos de dados, que surgiram na década de 60, né? Tendo como principal objetivo aumentar a produtividade nas atividades de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Até então realizado de forma manual, utilizando-se linguagens de programação convencionais, primeira e segunda geração. Tá. Sobre conceitos básicos relacionados ao banco de dados, assinale a opção incorreta. Agora ele quer incorreta. Uma tabela é uma coleção de registros? Sim. Sempre do mesmo tipo? Sim, eles têm a estrutura em comum. Os registros têm que ser comum. Não, o registro, tipo do registro. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, tipo pessoa. Uma tabela pessoa só pode ter registro do tipo pessoa. Verdadeiro. Mas aqui continua, ou seja, diferente ao mesmo assunto. Para mim é isso. Então vamos para a segunda. Múltipla escolha a gente consegue, eu entendo isso aí sem problema, mas vamos lá, vamos para a segunda. Um registro é construído por um conjunto de campos valorados. Consiste na unidade de armazenamento e recuperação da informação em um arquivo. Vamos lá. Ele quer o quê? A incorreta? A, B, C, D, E, né? Não, A, B, C, D. Tem A não. Vamos lá, pessoal. A A gente vai voltar a analisar. Vamos ver a B. Vamos ver se a gente pega alguma coisa muito errada. A B. Um registro é construído por um conjunto de campos valorados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Consiste na unidade de armazenamento e recuperação da informação em um arquivo. Falso. A unidade de leitura é bloco. A unidade de leitura é bloco. Isso aqui está falso. Para mim a B é falsa. Tu tem um registro que o cara tem que ler vários blocos para poder trazer o teu registro completo. E tem bloco que traz 3, 4 registros de uma vez só, dependendo do tamanho de bloco de leitura do sistema operacional. Unidade de leitura de arquivo não é registro. Então, quer ver um exemplo prático? Bota um arquivo, um campo do tipo blob. O sistema operacional consegue ler 4 GB numa tacada só? Porra, quem dera. Porra, né? Ia botar tudo dentro de blob e recuperar só blob. Depois desmanchava. Um campo é uma unidade básica formadora de um registro. Verdadeiro. Constitui a célula da informação. É a menor porção de um arquivo que pode ser referenciada por um programa. Eu concordo, isso aqui eu concordo. Menos que um campo eu não consigo referenciar. Beleza? O campo está legal, o campo está legal. Uma chave estrangeira pode ser formada por um campo ou pela combinação de campos. Verdadeiro. É utilizada como parâmetro para a seleção de registro no arquivo em consultas, emissão de relatórios ou processo de atualização simultânea em um grupo de arquivos. Cara, a chave estrangeira é utilizada como parâmetro de filtro. Pode ser utilizado. Essa aí eu botaria X, nem sim nem não. Entenderam o que estão falando? Olha só, a chave estrangeira pode ser um critério para recuperação de dado? É um campo muito utilizado para filtrar os demais? É isso que ele quer falar, só que ele escreveu mal, beleza? Então vamos lá. Essa aqui, eu consideraria que a chave estrangeira está mal escrito. Uma tabela é uma coleção de registros sempre do mesmo tipo, ou seja, referentes ao mesmo assunto e com o mesmo formato padrão. Isso aqui eu considero certo, pessoal, porque ele quer dizer o seguinte, ó, se eu tenho uma entidade tipo A, todos os meus registros vão ser do tipo A. Não tem como ser de outra coisa, vocês têm que tratar de A. Isso aqui eu acho que não tem problema não. Beleza? Então a gente fica entre a B e a D. Não, a certa ou a incorreta? Ele quer a incorreta. A B, e essa aqui ficou um pouco mal escrita. Mas eu acho que a chave estrangeira pode ser um campo muito utilizado. Esse é o problema, beleza? Esse é o problema. Essa aqui, olha só, esse é o problema, está em roxo, tá? Esse é o problema. Essa aqui eu consigo tornar ela verdadeira com um pouquinho de boa vontade. Essa aqui está errada. Essa está errada. Um registro é construído por conjunto de campos. Verdadeiro. Consiste na unidade mínima de armazenamento e recuperação da informação em um arquivo. Errado. Não é, a mínima não é campo, é bloco, eu só consigo ler bloco. Então eles erraram essa questão. Essa aqui eu consigo acochambrar e entender, dizer o seguinte, que a chave estrangeira ela pode ser usada, está mal escrito, eu diria o seguinte, vamos quebrar o galho? Vamos marcar essa aqui, beleza? Agora, essa aqui eu consigo entender e dizer o seguinte, a chave primária é muito utilizada como filtro em consultas? É,
Para recuperação de dados, é muito utilizada. Eu diria que isso aqui é uma questão mal escrita, mas poderia ser verdadeira. Agora, isso aqui está errado, cara. Dizer que registro é a unidade mínima de leitura, está errado. Unidade mínima de leitura é bloco. É bloco. Beleza? Eu posso recuperar só campo, depende da minha capacidade de leitura. Entendeu? Eu acho que eles foram infelizes. Eu acho que eles queriam falar isso. Tipo assim, ó. Você, quando quer recuperar alguma coisa, detalhe. Ele deveria ter deixado bem claro aqui, ele só falou de SGBD. Quando você vai para banco de dados orientado à coluna, tu só recupera a coluna mesmo, cara. Olha só, o que tu está falando, eu entendi o que eles queriam falar. Quando você quer recuperar, você recupera um registro, embora a leitura seja feita por blocos. Só que nem isso é verdade. Se teu banco de dados é orientado a colunas, tu só recupera a coluna, entendeu? Então, para mim, essa questão tinha que ser cancelada, porque ele não deixou claro qual é o contexto. Beleza? Tranquilo? Eu estou falando o seguinte, ó, eu não gostei dessa nem dessa, mas entre as duas, eu acho essa aqui mais errada. Beleza? Eu não gostei das duas, mas essa aqui eu achei mais errada. Ele quis falar isso que tu está falando, só que isso não é mais verdade. Beleza? Então, o ideal é que essa questão fosse cancelada. Tranquilo? Vamos lá. Infelizmente, pessoal, vai acontecer isso em provas, né? Vamos lá, mas a boa notícia é que essas questões são antigas, então a tendência agora é vir fácil e menos dúbia, beleza? Isso aí a IADES tem feito isso, tá? Ela está botando questões fáceis e não tem sido dúbia, não. Essa questão era da IADES? Só estamos fazendo questão IADES. Olha só, eu sempre vou avisar. Esse bloco é IADES. Quando acabar IADES, se eu for complementar, eu vou falar, agora é FCC, mas isso aqui é tudo IADES. É tudo IADES. A gente só está vendo IADES. Considerando os conceitos relacionados a banco de dados e a arquitetura de sistema gerenciador de banco de dados, julgue os itens a seguir. Toda informação em banco de dados relacional é apresentada no nível lógico por valores em tabelas. Verdadeiro. Banco de dados relacional, nível lógico, tabelas. Um banco de dados é uma coleção de dados operacionais, logicamente interrelacionados e armazenados de maneira dependente dos programas que utiliza. Pessoal, o banco de dados gera dependência dos programas? Não, pelo contrário, isso que a gente quer, independência, né? É coesão e acoplamento, né? A gente quer um baixo acoplamento, então a segunda está falsa. Um SGBD relacional deve ter uma linguagem para definição, detalhamento e manipulação de dados. Ó, essa de detalhamento não existe. O problema é esse. Eu botaria errado. Existe uma linguagem de manipulação e definição. De detalhar. Ó, quando a gente for estudar SQL, vocês vão ver. São problemas em questões. A gente vai ver várias categorias do SQL. Então, as categorias mais faladas, né? Na VAI todos falam. A gente vai ter o bloco de SQL, tá? DDL, DML, DCL, não, deixa eu botar as mais famosas antes. VDL e SDL. Aí alguns autores ainda acrescentam DCL e DTL, tá? Então aqui, ó, linguagem de definição de dados, linguagem de manipulação de dados, linguagem de definição de visão, linguagem de definição de storage, de armazenagem. Essas aqui todos os autores falam. Alguns ainda falam linguagem de controle de dados e linguagem de controle de transações, tá certo? Então, exemplo prático aqui, DDL, Create Table, né, Alter Table, DML, Insert, Select, coisa e tal. VDL, aqui é Create Table, aqui é Create View, só para criar visão. Então, na verdade, os bancos não diferenciam, eles criam muito a DDL para VDL. Storage, Create Data File, Create Table Space, seriam SDL. Na verdade, essas duas aqui, ó, elas vêm embutidas aqui. O próprio Navat diz, os bancos de dados normalmente não separam essas linguagens. São as duas grandes linguagens, DDL e DML, beleza? DCL, Data Control Language, é transação, é controle de acesso. É quando você vai dar o grant, revoke, né, coisa e tal. E aqui, pessoal, DTL são as transações, Begin Transaction, Save Point, Rollback, né, e por aí vai. Então, essas aqui seriam as categorias do SQL. Não existe linguagem de detalhamento de dados, pessoal, não existe. Eu botaria falso nessa questão, tá? Pode falar. DML, ó, Insert, Select, Delete, Update. Manipulou dado, a gente vai falar isso em SQL lá, beleza? Então vamos lá. Pô, essa eu nunca ouvi não, cara. Não sei se tem alguma literatura, mas o pessoal fala. DQL? Ah, cara, é Data Query Language.
Ah, cara, não, aí é autor querendo ganhar artigo aí, porra, não tem o que fazer, complementa o parágrafo botando DQL. Não, cara, isso nunca, pra mim é novidade, cara. DQL o cara é bom, né? Aí daqui a pouco vai ter a DUL, que é a linguagem só de update, né? Aí vai ter, porra, aí vira bagunça, cara, aí vira bagunça. Isso aqui é Navat, corte, ó, essas aqui estão Navat, corte e date. Tem isso aqui, vocês em algum momento vão encontrar essas 6. Já sai da frente. Não, vou meter essa em artigo agora, né? DUL. Assim, ainda vou referenciar, assim como ele criou a DQL, eu, Márcio Vitorino, criou a DUL, né? É só update. Pô, Data Query Language. Essa é boa, vamos lá. Então tá lá. Aí tá lá, um banco de dados é uma coleção de dados operacionais, logicamente interrelacionados e armazenados de maneira dependente. Errado. Essa aqui eu botaria errado por causa do detalhamento, não existe linguagem de detalhamento. E um SGBD relacional não pode permitir valores nulos em nenhum dos campos. Eu botaria apenas uma correta. Ó, eu posso ter valores nulos nos meus campos? Então, tá errada. Então, pessoal, infelizmente eles consideraram essa conta roxa assim, é que eu não concordo com o gabarito. Eles consideraram essa linguagem de detalhamento como existente. Não existe. Navat, corte, date não citam linguagem de detalhamento. Eles citam essas 6 linguagens aqui. A DQL eu vou ver se tem algum autor renomado que fale sobre isso, mas essa eu não tenho ouvido não. Para mim é novidade. Já caiu em concurso essa? Porra, nego é bom, né, cara? Puta merda. Vambora. Mas aqui, pessoal, seria essa. Eu não concordei com a de detalhamento. Beleza? Não existe. Pelo menos autor renomado. Vamos lá. As regras de integridade garantem que mudanças feitas no banco de dados por os usuários autorizados não resultem em perda de consistência de dados. Nesse sentido, integridade referencial. Pessoal, o que a integridade referencial garante? Integridade referencial garante o quê? Que a chave estrangeira de uma tabela referencia a chave candidata, não precisa nem ser primária, tá? Da tabela referenciada, porque pode ser ela mesma. Então, outra tabela, tudo é exagero. Então, eu posso referenciar ela mesma, beleza? Então, tá lá. Expressa uma condição que se queira que o banco de dados sempre satisfaça, em função das restrições ao conjunto de relações válidas. Frase vazia, né? Frase vazia. Não deu nem para entender o que ele quer falar especificamente. Vamos ver se a gente pega, referencia, né? Estabelece os padrões de teste dos valores inseridos. Porra, bobeira, não tem nada a ver. Assegura que o valor que aparece em uma relação para um determinado conjunto de atributos apareça em outro conjunto de atributos em outra relação. A menos pior até agora. Está um pouco vago ainda, mas está legal, já dá para entender, né? Estabelece os triggers. Então, pessoal, é a anterior mesmo, beleza? Que um atributo que aparece aqui aparece em outro lugar. Ele não quis dizer que era chave estrangeira e chave primária. Ele deixou bem genérico, mas é a menos pior. É vago, mas não está errado. É vago, mas não está errado. Vamos lá. Considerando os conceitos relacionados a banco de dados e sua integridade, julgue os itens a seguir. Uma chave primária não pode desempenhar a função de identificação única. Errado. Um modelo conceitual de banco de dados representa a estrutura do banco de dados, com os recursos particulares. Pessoal, o modelo conceitual tem alguma particularidade? Não, está errado. O modelo conceitual é independente de paradigma, independente de SGBD. Entidade pode ser definida como um objeto que existe no mundo real, com uma identificação distinta e com significado próprio. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Uma das regras da integridade do modelo relacional afirma que nenhum campo que participe da chave primária de uma tabela básica pode aceitar valores nulos. Essa ficou bem fácil, né? As duas últimas estão corretas. Né? Bem fácil essa. Em relação ao modelo entidade de relacionamento, quando um atributo possui mais de um valor para cada entidade que caracteriza, entidade aí é ocorrência, estão entendendo? Quando um atributo tem mais de um valor para a mesma linha, o que ele é? Multivalorado, né? Você eu botava ali problemático. Multivalorado, fechado? Vamos lá. Assinale a alternativa que indica corretamente as funções do administrador de banco de dados. Pessoal, aqui é só para lembrar vocês que nós temos 2 grandes papéis importantes, o administrador de dados e o administrador de banco de dados. Qual é a diferença desses 2 caras? O administrador de dados, ele está desenhando o modelo com a gente, beleza? É ele que vai nomear as tabelas, as restrições de integridade. Ele vai fazer com que o modelo gerado esteja aderente ao modelo corporativo. Isso é administrador de dados. E o administrador de banco de dados, pessoal? É físico, né? Seria um modelo físico. É lógico que é legal entender um pouco o lógico para ele sugerir a gente os melhores índices,
né? Table space, frequência de acesso a dados, coisa e tal. Mas o DBA ele fica lá no site de produção, né? Fazendo com que o banco esteja funcionando o tempo todo, segurança, toda essa parte é com ele. Incrível que pareça, os melhores DBAs que eu já trabalhei eram excelentes programadores SQL. Quando a galera colava as placas, era a DBA que tirava a dúvida em SQL, beleza? Por quê? Eles sabem a melhor maneira de montar consultas otimizadas, eles têm as melhores ferramentas para testar a performance de consulta, então normalmente os melhores DBAs são aqueles caras que sacam profundamente de SQL, beleza? Também, além de tudo que eles fazem. Definição e modificação do esquema, definição da estrutura de armazenamento e do método de acesso e concessão de autorização para acesso aos dados. Porra, isso aqui tá mamão com açúcar, né? Sim, ele que dá. O AD manda a relação, quem dá acesso é ele. A gente centraliza. Aí é uma política boa. Vamos lá. Estabelecimento do perfil do usuário, ó, ele não estabelece perfil não, quem estabelece perfil é dele, só atribui. São coisas diferentes, beleza? Estabelecer perfil é regra de negócio. Dá o perfil, dá concessão, acesso, aí é ele, beleza? Definição da estrutura de consultas não autorizadas, então ele diz qual a consulta, essa aqui é não autorizada. Bobeira, né? Manutenção e organização física e restrição de acesso aos dados, tá? Então, pessoal, quem vai dizer quem pode ou não acessar o dado é o dono do negócio. O DBA só materializa as regras de acesso, beleza? Cuidado. Modificação da estrutura de acompanhamento e da divulgação de informações. Isso aqui é o cara de marketing, né? Porra, não tô entendendo o que tá falando aqui, né? Porra. Os caras metem umas frases, né? Organização física e lógica do esquema. Não, é só organização física, né? Concessão de autorização para definição da estrutura de armazenamento e especificação das transações para atender os seus usuários finais. Bobeira, está exagerando. Então o DBA, na verdade, ele não está preocupado em montar consulta. Ele está preocupado em ver se a consulta montada está otimizada. Essa é a preocupação dele. Então o desenvolvedor lá colou as placas, não sabe como criar uma consulta otimizada e senta do lado do DBA. DBA, olha só, estou tentando fazer isso, isso e isso. Aí ele começa a falar, pô, então vamos montar essa visão aqui, vamos criar mais esse índice. É isso que ele faz, beleza? Mas quem faz a programação é desenvolvedor. Definição do esquema de acesso, definição da estrutura de acesso e do método de análise, olha lá, método de análise. Especificação das transações para atender aos usuários finais e concessão de autorização para acesso. Então, pessoal, tudo aqui eles estão exagerando. O DBA, na verdade, ele não tem que entender profundamente do negócio. Ele não precisa entender. Quem tem que entender isso é quem faz modelo. O DBA ele recebe uma lista e diz, ó, esse usuário pode acessar isso, isso, isso e isso. Esse usuário pode criar esquema dentro do meu esquema. Então, o dono da informação é que vai estabelecer o que deve ou não ser feito, beleza? Então, quando fala em nível lógico, entender quem pode acessar tal tabela, isso não é DBA. O DBA só concede o grant. Quem entende quem pode acessar o quê é a área de negócio até o AD. O AD faz isso. Ele vai estabelecer normas de segurança, quem pode enxergar o quê, coisa e tal, beleza? Então, o DBA ele pode dar autorização para acessar o dado de conceder o grant. Mas quem manda a relação é o cara de negócio, beleza? Vamos lá. Na modelagem de dados, os atributos e os valores expressam respectivamente as propriedades de... Pessoal, atributo é propriedade de quê? Da entidade. E o valor? Para mim é do atributo, né? Não, para mim seria isso, da coluna, por exemplo. Então, o atributo está relacionado à entidade e o valor está relacionado à coluna, né? O que ele botou lá? A modelagem atributo está relacionado à entidade. É isso mesmo, atributo está relacionado à entidade e os valores a instâncias, né? Seria basicamente isso, né? Tranquilo, né? Ou seja, atributo é estrutura e valor é instância, é ocorrência, beleza? E tá errado, isso aí tá errado, isso aí tá errado, sem dúvida nenhuma. Tá a letra C, o gabarito, né? Não, mas é D. Isso aí eu botei roxo por causa disso. Quando eu não concordo, é que deveria estar com... O que está vermelho, eu concordei gabarito. O que está em roxo é que eu entraria com recurso. Beleza? Quando vê roxo. Agora, imprimam com, como é que se diz? Com impressoras coloridas para poder acompanhar a aula com aproveitamento, né? Vamos lá. Então tá roxo, beleza? Vamos lá. Considerando a classificação da American National Standard Institute, que é o ANSI, né? Que divide a arquitetura do banco... pessoal, qual é o assunto agora? Arquitetura em 3 esquemas. Aqui, ó, o nível externo representa conjunto de visões, o que o usuário enxerga. O nível interno é o conjunto de índice, média de acesso, armazenamento, coisa e tal. E o nível conceitual é a coleção de estruturas de dados. Aí o cara bota errado. Ele fala, não, o Márcio falou que o nível conceitual é entidade de relacionamento. Entendeu onde é que erra?
Cuidado com isso. Essa questão é sobre o quê? 3 níveis distintos da arquitetura ANSYS Spark. Então ele está falando da arquitetura em 3 esquemas. Então o nível interno é o esquema interno. Então o pessoal erra muito. O cara vai lá, nível conceitual, ele volta lá para o modelo conceitual. Modelo conceitual, eu não tenho estrutura de dados, eu tenho, na verdade, entidade, porque o cara está achando que é os 3 níveis de abstração de um projeto. E não é. Aqui, na verdade, é a arquitetura em 3 esquemas. Muito comum a galera perder essas questões, hein? Muito comum, beleza? Então, na verdade, as 3 estão certas aqui, que é a arquitetura em 3 esquemas. Sobre os principais modelos utilizados em sistemas gerenciadores de bancos de dados, assinada a alternativa incorreta. O modelo hierárquico foi o primeiro a ser reconhecido como modelo de dados, onde estes dados são estruturados em hierarquias e árvores. Isso aqui é verdadeiro, tá? Não está no nosso edital, mas só para aproveitar a questão, tá? Uma das motivações para o surgimento de bancos de dados orientados a objetos foram os limites do armazenamento e representação semântica impostos no modelo relacional. Ó, isso é verdade, tá? Algumas restrições semânticas. Exemplo prático. Quando a gente... É o grande problema do banco de dados relacional que até hoje não foi resolvido. Vocês concordam que não tem como eu separar comportamento de característica no modelo relacional? Os dados vão para as tabelas e os comportamentos vão para procedures e triggers. Quando a gente vai para orientação a objeto, como é que funciona a orientação a objeto? Dados e programas encapsulados. É isso que a gente quer até hoje. Então eu gostava muito de dar o exemplo do video show, né? O video show tinha uma funcionalidade lá que era o seguinte, quantos beijos não sei quem deu na novela tal. Então esse é o banco de dados que a gente quer no futuro, que até hoje não conseguimos estabilizar, seria orientado a objeto. Imagine você armazenar uma fotografia e o método que é capaz de reconhecer um sorriso está junto. Hoje a gente não consegue fazer isso. O banco de dados orientado a objeto ele nunca atingiu esse potencial. Então seria o quê? Eu armazenar uma classe, beleza? Então, quando eu pegar o objeto em memória, eu já tenho os métodos que podem operar sobre ele. Essa é a grande sacada que até hoje a gente não conseguiu estabilidade. Então ele fala isso. De fato, alguns problemas do banco de dados relacional nos levaram ao banco de dados orientado a objeto. Várias pesquisas, tá? Olha, isso aqui foi maior barato. Eu estava no meu mestrado em 99. E eu estava fazendo um trabalho sobre banco de dados orientado a objeto, O2. Aí estava quase terminando o trabalho, que era um banco de dados, pô, tinha craque a rodo. Sabe aquele banco de dados que é versão beta da beta da beta? E era trabalho em grupo. O trabalho fechava assim, daqui a 3 dias, a gente pegando o banco, fazendo tudo lá, conseguimos implementar os trancos e barrancos. Tinha hora que a aplicação funcionava, tinha hora que não funcionava. Nós apresentamos o trabalho, aí botamos todas as referências. Aí a professora olhou o trabalho, viu a apresentação, gostou, aí foi procurar o banco de dados. Ela falou, ô Márcio, cadê o banco de dados O2 que vocês usaram aqui na minha disciplina? Eu falei, tá lá na referência, professora. Não achei não. Eu falei, porra, mocorongo, né, cara? Aí fui lá, pá, tiraram o site do ar. Foi um fracasso tão retumbante, tão redundante, que tiraram o site do ar. Sorte que eu tinha defendido o trajeto. Eu falei, professora, existe, professora, eu juro que existe. Aí ela, pô, eu falei, não sei, porque acontecia isso, era maior investimento, o cara falou, não vai dar em nada, tira do ar, cara. Não explica, tiraram. Aconteceu comigo numa disciplina. Então acontecia isso, que era uma grande promessa. A Computer Associates tinha o Jasmine, cheguei a usar o Jasmine também durante essa pós-graduação. Só que o que aconteceu? Até hoje ele não fez o que prometeu, beleza? Agora é o seguinte, ó, hoje este modelo é o que sustenta a maioria dos negócios? Não é. Então essa aqui está falsa escancaradamente, a gente mataria com isso, né? Vamos ver os outros. É que isso aqui não está no edital, tá? Só para vocês verem que se cair alguma coisa parecida. O modelo em rede surgiu com a extensão do modelo hierárquico, isso é verdadeiro, né? Eliminando o conceito de hierarquia, é isso mesmo. A hierarquia ela aprendia muito, só tinha relacionamento 1 para N, é tipo uma taxonomia. Só herança, só tinha herança. O modelo hierárquico era como se fosse uma grande herança, beleza? Era difícil você fazer relacionamento N para N. A gente fazia acochambrações, tá? Aí veio o modelo em rede que permitiu isso, né? Permitindo no mesmo registro que estivessem envolvidos em várias associações simultâneas através do uso de apontadores, que seriam ponteiros, né? E o modelo relacional é uma teoria matemática surgida na década de 70 por Code, né? Que para descrever como as bases de dados devem funcionar, baseado na teoria de conjuntos, verdadeiro. Então essa questão era fácil de matar, pessoal. Mesmo sem a gente entender muito, todo mundo aqui sabe que o banco de dados orientado a objeto não é o que domina o mercado. Existem algumas propostas que rodam até hoje. Eu conheço 2, Jasmine da Computer Associates, quase ninguém fala dele, e outro é o Cachê. Já mexeram no Cachê? O banco de dados Cachê é muito utilizado na área médica, tá? Então ele tem lá uns recursos que de fato, mas na verdade ele não é orientado a objeto, ele é um banco de dados que você implementa, entra em baixo nível nele, aí cria rede, coisa e tal, mas aí ele diz que é relacional orientado a objeto multidimensional a mesma coisa, ou seja, é um software pato.
Nada corre e voa, tudo mal, né? Mas faz, beleza? Então não existe o banco de dados ser isso tudo, mas os caras permitem que você programe em baixo nível nele, beleza? Mas ele é muito elogiado na área médica, muito elogiado, beleza? Só para saber que existe.